Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso Sexualidade na Bíblia. Eu estou muito feliz em ter você aqui com a gente. Que bom que você decidiu aprender um pouco mais sobre este tema que é tão importante, faz parte da vida de todo mundo, ou quase todo mundo. Esse é um curso que foi preparado com muito carinho para você. E antes, da gente começar a conversar, deixa eu me apresentar para você saber quem eu sou. Meu nome é Fabiana Bertotti, eu sou jornalista, escritora, palestrante, estudo o assunto de sexualidade, sobretudo ligado a mulheres, já tem aí 2 décadas. E ao longo deste curso, a gente vai explorar as passagens bíblicas que tratam da sexualidade, analisar o contexto histórico, cultural, religioso em que cada uma delas foi escrita e também refletir, obviamente, como que a gente aplica esses ensinamentos na nossa sociedade contemporânea. A nossa missão aqui é promover uma abordagem que seja respeitosa, que não tenha preconceitos e que incentive o conhecimento, o entendimento e, sobretudo, o crescimento pessoal nesse assunto. A gente espera que, ao final deste curso, você consiga ter uma compreensão mais profunda da sexualidade sob a luz da Bíblia. E como que isso tem a ver com a sua própria vida, Nós vamos caminhar juntos. Vamos ter a mente e o coração abertos, receptivos, numa busca de compreensão mais abrangente sobre o assunto sexo e escrituras sagradas. Então, oficialmente, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso Sexualidade na Bíblia. E nós vamos começar essa jornada transformadora juntos, todos juntos. Eu imagino que você já se deparou com conversas sobre sexualidade por aí. Seja no meio secular, seja na igreja, em casa, a sexualidade, ela pode ser um tabu para muita gente, ou ela é discutida de uma maneira muito simplista. Cada vez mais este tema tem se afastado do seu ideal original, que foi o quê? Aquele criado por Deus. É muito fácil a gente ficar confuso quando a gente fala sobre sexualidade, sobre vida sexual. E foi pensando nisso que esse curso foi criado. E nós decidimos abordar esse tema usando um estudo que foi desenvolvido pelo Dr. Richard Davidson. Ele é um estudioso sobre o Antigo Testamento lá na Universidade Andrews, nos Estados Unidos. E nos seus estudos, o Dr. Richard pesquisou sobre como a sexualidade é tratada no Antigo Testamento. Então, nós vamos conversar sobre essa perspectiva muito bíblica. Na Bíblia, gente, existem muitas passagens que tratam sobre sexualidade. Mas, há algum tempo, obviamente, os estudiosos da Bíblia não davam muita atenção, não ligavam muito para esse assunto, vamos dizer assim. Somente nas últimas décadas, com movimentos mais liberais, com um pedido incisivo da população, das pessoas, dos crentes mais modernos, com novas formas de análise literária, com pesquisas sociais, que começou a surgir um esforço para entender melhor a sexualidade humana a partir dos ensinamentos bíblicos. E que bom, não é bom isso? Que esse tema agora está sendo mais estudado, que os estudiosos estão se debruçando sobre as escrituras e trazendo para a gente esse olhar mais profundo. E é importante dizer que no Antigo Testamento não há uma palavra específica para sexualidade que ajude a gente a entender esse tema. Então, nós vamos usar o termo sexualidade humana para abranger tanto a questão das diferenças e relações entre homens e mulheres, quanto aos aspectos biológicos, psicológicos e sociais que estão relacionados ao sexo. Uma das ideias principais que a gente vai ver é que o padrão da criação do Éden, ele é fundamental para que a gente consiga entender a visão do Antigo Testamento sobre o tema sexualidade. Nas últimas décadas, houve uma mudança importante na pesquisa crítica, que passou a reconhecer a importância da criação não só para a história da salvação, mas também para o restante do Antigo Testamento. Gênesis de 1 a 3 é visto como a introdução ao Antigo Testamento e ele serve de base para o que é dito em outras partes da Bíblia sobre a sexualidade humana.
A ideia geral é que a compreensão da natureza humana que nós encontramos nos textos da lei, na sabedoria, nas narrativas, nas profecias das escrituras hebraicas, ela está conectada aos relatos da criação lá em Gênesis. E essa é a base para a gente entender a sexualidade humana. E essa mensagem, ela passa ao longo de toda a Bíblia. Aqui, nas nossas aulas, nós vamos dividir o conteúdo do curso em partes, para que a gente possa explorar cada uma delas. E a gente vai construir esse conhecimento aqui juntos. Primeiro, nós vamos falar sobre o projeto divino para a sexualidade humana, conforme a gente tem em Gênesis, de 1 a 3. A partir dessas páginas iniciais da Bíblia, a gente vai poder identificar 10 aspectos básicos da teologia da sexualidade. Essas ideias fundamentais estabelecem o padrão edênico que influencia todo o restante do Antigo Testamento em sua forma final. Aí depois nós vamos examinar o desenvolvimento da teologia da sexualidade humana fora do jardim. Ou seja, depois da história do Éden. Nós vamos analisar como a Bíblia aprofunda a visão ideal de Deus para a sexualidade e como a humanidade acabou distorcendo esse plano original. A gente vai dar atenção especial às narrativas e leis dos primeiros 5 livros da Bíblia, porque é nesse trecho que nós encontramos a maioria das questões relacionadas à teologia da sexualidade, tratadas diretamente e de forma muito decisiva. E antes de nós entrarmos diretamente aí nesse assunto sobre sexualidade, é importante trazer um contexto sobre o vocabulário desse tema na Bíblia. Como eu já mencionei antes, no Antigo Testamento nós encontramos poucas palavras diretas sobre a sexualidade. Em vez disso, os escritores usavam palavras mais suaves ou eufemismos para se referir, por exemplo, aos órgãos sexuais, às atividades sexuais. Isso acontecia porque o idioma hebraico antigo ele não tinha um vocabulário anatômico moderno. Além disso, os hebreus, eles viam a pessoa como um todo, então os órgãos sexuais muitas vezes eram usados metaforicamente para descrever diferentes aspectos da vida. Não tinha, por exemplo, esse dodói que a gente tem de falar da vulva, disso, não tinha, porque o corpo inteiro era sagrado, então não se fazia essas repartições, tá? Os eufemismos também eram usados para evitar falar diretamente sobre os órgãos sexuais em público, porque eles consideravam isso indecente, vergonhoso. Mesmo assim, os escritores bíblicos discutiam abertamente a sexualidade, mostrando que eles não tinham uma visão negativa sobre aquele tema. No Antigo Testamento, não tem um termo específico para o órgão sexual masculino, apenas eufemismos. Eles usavam palavras como carne, coxa, membros, para se referir ao pênis. Também havia palavras para descrever a virilidade masculina. Da mesma forma, os órgãos sexuais femininos, eles eram descritos indiretamente. Se usava termo como pés, joelhos, para se referir aos órgãos genitais femininos. A menstruação também era mencionada assim, como a beleza dos seios femininos. Quando se tratava de descrever a atividade sexual, novamente os escritores usavam palavras mais suaves, eufemismo, como conhecer, sabe? E foram para a tenda e se conheceram, para se referir ao ato sexual aprovado por Deus. Ou então, deitou-se com fulana, para descrever as relações sexuais ilícitas, tá? Você vê a diferença, né? Essa forma de se expressar, ela não significa uma falta de vocabulário, mas sim uma maneira sensível, culturalmente aceitável de abordar o tema. Olha só, a sexualidade ela era vista como parte da vida e não algo a ser evitado. Entender como a linguagem era usada na época ajuda a gente a compreender melhor as passagens sobre sexualidade que estão presentes ali no Antigo Testamento. Isso é muito importante para que a gente possa explorar os ensinamentos e os valores que essas histórias têm para nos transmitir. Bom, e agora que nós já tivemos essa conversa inicial sobre como a Bíblia apresenta a sexualidade, é hora da gente explorar um pouco mais sobre o tema.
E eu convido você a assistir a nossa próxima aula, porque ali nós vamos falar sobre o começo da sexualidade lá em Gênesis. Eu espero você. Até a próxima aula.